Olá, queridos alunas e queridos alunos. Estou eu aqui, Gilson Dias, mais uma vez, ministrando uma aula de Direito Eleitoral e Ciência Política, porque é interdisciplinar o conteúdo voltado às eleições, a preparação e capacitação dos futuros candidatos a prefeitos, vice-prefeitos e vereadores de todo o Brasil. Bom, o tema da aula de hoje é propaganda política. Quando a gente fala em propaganda política, as pessoas pensam, propaganda política, eleitoral, partidária, pensam que é tudo a mesma coisa, mas não é. A propaganda política é um gênero, ou seja, a propaganda política ela é um gênero que comporta 4 espécies. E eu vou falar de cada uma das espécies para vocês. O tema da aula: propaganda política, espécies ou modalidades, vedações, sanções, e lá. Identificar os objetivos aplicáveis à propaganda política, apresentar as espécies de propaganda política, institucional, partidária, intrapartidária e eleitoral, compreender os possíveis efeitos do descumprimento das normas que regem a propaganda política, a metodologia, uso do método misto, dedutivo e indutivo, por meio de solução de casos concretos, com a participação dos alunos e alunas também, logicamente, na construção dos conceitos, facilitando a compreensão didática da aluna e o uso do conhecimento na prática de uma pré-candidatura e candidatura eleitorais. O curso, inclusive, eu li ali, que é o início da aula, isso aí tem disponível para vocês como material complementar, esses slides que eu passo, e para deixar bem didática a aula, Mas o curso, inicialmente, eu pensava em chamar de curso preparatório de pré-candidaturas. Aí depois eu resolvi não chamar mais de pré-candidaturas, porque pré-candidatura é uma coisa e candidatura é outra. Tudo bem, mas elas se unem. Quando você chega no período de candidatura, você já chega com a pré-candidatura realizada. Então não tem como você preparar uma candidatura sem preparar a pré-candidatura. E não adianta preparar uma pré-candidatura e não preparar a candidatura também. Então tem todo um conjunto formado aí que é a própria preparação da candidatura. Então, o nosso curso ele é voltado à preparação da candidatura com uma antecedência de planejamento. Não é antecipação de campanha que é proibida pelo TSE. Então, se a pessoa começar a fazer propaganda agora, entendeu? Faltando, sei lá, mais de um ano, meses para a eleição e tal, fora do período eleitoral. O período eleitoral é 16 de agosto de 2024 a 5 de outubro de 2024. Então, fez propaganda extemporânea, que é o nome, ou seja, fora do prazo. Temporânea é propaganda dentro do prazo. Extemporânea, fora do prazo. Está praticando antecipação de campanha, que é a conduta proibida que vai gerar inelegibilidade, indeferimento de candidatura, cassação de registro, diploma ou mandato, enfim, não pode, proibida. A lei veda a realização de campanha eleitoral extemporânea, ou seja, antecipada, mas não veda o planejamento da candidatura, não veda as articulações políticas, sociais, a observância das regras do direito eleitoral, como os prazos, que são até muito antes do período eleitoral em si. Então, tem o prazo de 1 ano, que não pode mais ter modificação legislativa aplicável às eleições de 2024. E nossos alunos recebem toda a legislação que vai ser aplicada. Inclusive, segue nessa aula aí também com material complementar as legislações. E agora eu estou falando também
muito de resoluções. A gente já vai começar a falar de resoluções também. A propaganda política, então, vamos passar aqui para o caso concreto, né? Eu sempre escolho um caso concreto para a gente ir destrinchando esse caso concreto e, a partir do caso concreto, que a pessoa vai entender a realidade, né, de uma coisa que aconteceu, pode acontecer, e dali ela vai destrinchando os conceitos, vai extraindo os conceitos, de modo didático, qualquer pessoa entenda, qualquer pré-candidato a vereador, a prefeito, então, possa entender. E eu estou aqui para isso, para explicar de forma didática, clara, com palavras simples, diretas e sempre também à disposição dos meus alunos para quaisquer dúvidas pelo grupo nosso lá nacional do WhatsApp ou então pelo WhatsApp direto meu, que todos que estão matriculados no curso possuem acesso. Então vamos lá para o caso concreto de hoje. O prefeito do município X quer ser reeleito nas eleições de 2024. Aí tem uma questão de reeleição, né, que eu vou aproveitar até em razão de uma dúvida de um aluno do curso, eu vou fazer uma explicação extra sobre essa questão de reeleição para vocês, que está fora até do programa da aula, que é propaganda política, né? Mas é um parêntese, porque tem muitas pessoas nessas condições. Então, por exemplo, é um vice-prefeito que é candidato a prefeito agora nas eleições de 2024. É pré-candidato, vai ser pré-candidato a prefeito. E ele perguntou se ele for eleito em 2024, ele pode ser reeleito em 2028 ou não. Aí o que a jurisprudência do TSE fala sobre isso? Ela fala o seguinte: se ele substituir a prefeita nos 6 meses que antecedem as eleições, ele pode ser eleito agora, mas não pode ser reeleito em 2028. Agora, se ele não substituir a prefeita, ou prefeito, né, o titular, nos 6 meses que antecedem a eleição, ele pode ser candidato a prefeito agora, ganhar, e em 2028 ele poderá ser reeleito prefeito. Olha que questão interessante. Aí ele me perguntou, mas aí se a prefeita tirar férias nos 6 meses? Eu falei, sai junto com a prefeita, tira férias junto com a prefeita e depois volta. Não precisa, inclusive, nem se desincompatibilizar do cargo. Prefeito e vice-prefeito, para disputar a eleição, não há necessidade de desincompatibilização eleitoral. Então é isso, pessoal. Aproveitei para falar dessa questão da reeleição, que é uma dúvida comum, principalmente para os vice-prefeitos. Então, assim, né, o prefeito quer ser reeleito, assim ele, com o intuito de criar contexto favorável na disputa eleitoral, realiza obras de maquiagem no município, como pinturas de asfalto e de meios-fios. Todavia, ele determina a colocação de centenas de placas com a informação da realização das obras a um custo superior ao gasto com propaganda institucional nos 3 anos anteriores, ultrapassando em 9 vezes a média de despesas mensais com propagandas institucionais similares. Então, o que ele fez? Ele fez uma espécie de propaganda política. Propaganda política, agora eu posso falar para vocês com base no caso concreto. Quais são as espécies de propaganda política? Propaganda institucional é uma das espécies. Propaganda partidária é outra espécie. Propaganda intrapartidária é outra espécie. Propaganda eleitoral é outra espécie. Então, tem 4 espécies de propagandas políticas. A propaganda institucional é a propaganda que a administração pública faz, ou seja, que os poderes fazem, as autarquias, fundações públicas,
os órgãos públicos. Ou seja, essa propaganda institucional é a propaganda que é para que o eleitor ou o cidadão, na verdade, é para que o cidadão ele tenha informação do que a administração pública está fazendo, a nível de obras, de administração, de gestão, enfim. É para informar a população do que o poder público está realizando. Isso que é propaganda institucional. Então, se ele chega nos 6 meses antes das eleições e gasta 9 vezes mais com propaganda eleitoral, ele está trazendo para ele uma vantagem ali, política excessiva e econômica também. E gera o que? Abuso de poder econômico, ele pode ficar, e político, ele pode ficar inelegível, ser indeferida a candidatura dele, ser cassado o registro, se conseguir registrar, subjúdice, cassar o diploma e cassar o mandato. E ainda ficar 8 anos inelegível. Essa que é a questão que ocorre com quem gasta além do que a lei permite. A lei permite até 6 vezes. Está no artigo 37 da Constituição, parágrafo 1º, onde está a definição da propaganda institucional. Então, a definição da propaganda institucional está no artigo 37, parágrafo 1º. E essa questão abusiva, né, está nos artigos 73, inciso 7º e 74. 73, inciso 7º, fala que não pode ter um gasto nos 6 meses do ano eleitoral superior à média dos anos anteriores em 6 vezes. No caso aqui, do caso concreto, que a gente vai voltar, ele gastou 9 vezes a mais. Então, ele praticou abuso de poder político e econômico. O Ministério Público ajuiza ação de investigação judicial eleitoral, AIGE. Ação de investigação judicial, vou abrir uma parêntese também para adiantar, né, pessoal? Tem várias espécies de ações eleitorais, vai ter um módulo específico sobre as ações judiciais eleitorais, inclusive algumas ações terão um módulo específico das próprias ações, isso é para quem assessora, para os advogados e para os candidatos, também tem muitos candidatos que são advogados. A AIGE, Ação de Investigação Judicial Eleitoral, ela tem natureza jurídica de ação judicial eleitoral. Embora o nome seja investigação, parece que é um procedimento, não é, não. É a natureza jurídica de uma ação eleitoral. Representação eleitoral. O cara representa ali uma propaganda ilícita eleitoral. Gera o RE, representação, ele gera uma ação judicial eleitoral também. Tá? A ação de impugnação de mandato, AIME, é outra ação eleitoral. Recurso contra expedição de mandato. Isso aí é recurso contra a expedição de mandato, de diploma. É também uma espécie de ação eleitoral. A IRC, o pessoal fala, ação de impugnação de registro de candidatura, também é uma espécie de ação eleitoral. Eu vou ter um módulo só falando das espécies de ações eleitorais, né? Porque o nosso curso de Direito Eleitoral é o curso mais completo e especializado do Brasil para quem quer ser candidato a vereador, prefeito e vice-prefeito nas eleições municipais. Então, nós falamos de tudo em detalhes. Então, o Ministério Público ajuizou a AIGE em face do prefeito do município, pré-candidato às eleições de 2024, em que pretende a decretação de inelegibilidade, cassação de registro de diploma, na forma do artigo 73, 7º da Lei 9.504, que é a Lei das Eleições, combinado com o artigo 1º, inciso 1º J da Lei Complementar 6490, que é conhecida como Lei da Ficha Limpa, bem como o artigo 37, 1º da Constituição, que é onde restringe ali a propaganda institucional. O prefeito do município X, em contestação, alega incompetência do juízo de primeiro grau, ou seja, o prefeito ele achava que ele tinha prerrogativa de foro
para ação eleitoral. Isso aí não existe, inexiste. A prerrogativa de foro de prefeito é para ações criminais enquanto ele for prefeito. Mas quando ele perde o cargo de prefeito, ou quando ele é prefeito, mas quando ele perde o cargo de prefeito, volta a ser juiz de primeiro grau competente. Agora, em questão de ações de natureza eleitoral, é sempre a competência de primeiro grau, porque a prerrogativa de foro do prefeito, não só do prefeito, do governador, do juiz, do senador, do presidente, a prerrogativa de foro é só na área criminal. Ela é restrita à área criminal, ela não é expansiva para a área civil. O cara vai entrar com ação contra o prefeito, porque o prefeito tem um vazamento lá no apartamento dele, no vizinho de baixo. É juiz de primeiro grau, não tem prerrogativa de foro para o segundo grau. Ação eleitoral, juiz de primeiro grau, só que com a competência eleitoral. Mas o prefeito aqui, no caso concreto, achou que o juiz eleitoral não era incompetente, que tinha que ser no tribunal eleitoral para julgá-lo, né? Isso aí é uma coisa que eu sempre falo em questão, aí já é ciência política. O político ele tem que ser menos vaidoso, tem que ter mais identificação com as pessoas, entendeu? Essa questão de prerrogativa de foro e tal, é uma coisa que tem muito aqui no Brasil, mas, por exemplo, nos países desenvolvidos não tem. Quase inexiste isso. Por exemplo, nos Estados Unidos não existe prerrogativa de foro, entendeu? Em países europeus são pouquíssimas prerrogativas de foro. Por quê? Porque a pessoa é transparente, tem que ser transparente, não tem que ficar se escondendo atrás de prerrogativa, privilégio processual, etc. Então, o prefeito deve ser julgado originalmente no tribunal, é isso que ele alega, né? Equivocadamente. A incompetência da justiça eleitoral. A via eleita, quer dizer, a via eleita corretíssima, é a ação de investigação judicial eleitoral, que é para ver casos de abuso de poder econômico e político, e no caso aqui tem uma propaganda institucional abusiva de poder político e econômico. No mérito, alega que a propaganda institucional é vedada apenas nos meses de agosto a setembro. Na verdade, não é nem agosto e setembro. Nos 3 meses anteriores às eleições, ela não é vedada, é proibida. Não pode ter propaganda institucional. Consoante regra do artigo 73, inciso 6º-B. Mas isso aí não impede o inciso 7º, né? Porque a legislação tem que ser sistematizada, tem que ter uma interpretação sistemática. Neste sentido, requer ser julgado improcedente a pretensão do Ministério Público. Decida a questão com enfrentamento a questões prévias e de mérito fundamentadamente. Eu acho que a gente até já decidiu, né? Então eu vou passar aqui para esse quadro das espécies para a gente ver os conceitos. Olha lá, propaganda institucional. Propaganda institucional é aquela realizada pela administração pública para informar a população dos atos e feitos públicos de forma objetiva. Quando a gente fala forma objetiva, é o contrário de subjetiva. Subjetiva tem a ver com a pessoa. Objetiva não, é uma coisa que serve para todos. Então, o número 3, objetivamente, ele é o número 3 para qualquer pessoa. Não existe o número 3, eu acho que o número 3 é uma coisa, o outro acha que o número 3 é outra. Não tem, o número 3 é o número 3, é objetivo. Então, a propaganda institucional tem que ser objetiva, exatamente para não subjetivar, para ninguém tirar proveito daquela propaganda. Por isso que fala ali que é objetiva. Sem promoção pessoal, ou seja, seria até um pleonasmo, mas está ali, para ficar bem didático, a Constituição colocou. Sem promoção pessoal de autoridades ou servidores. Então, isso é propaganda institucional, que é uma espécie de propaganda política, que é feita por quem? Pela administração pública, não tem nada a ver com partido político, não tem nada a ver com eleição. Quando ela é usada de forma deturpada, é que gera efeito na eleição, e gera também a inelegibilidade de quem abusa desse direito da propaganda institucional. Segunda espécie de propaganda partidária. A propaganda partidária, o nome já diz, partidária.
tem a finalidade de propagar o partido político e não de ser usada para fins eleitoreiros ou eleitorais. Tá? Então, se a pessoa deturpa a propaganda partidária e usa para uma antecipação de campanha, por exemplo, ela está violando a legislação que rege a propaganda partidária. Ela está praticando um ato abusivo de poder político, econômico, e pode gerar inelegibilidade, cassação, indeferimento de registro, e tudo isso que a gente viu aí, multas, etc. Então, a propaganda partidária é regulamentada pelos artigos 50A, 50E da Lei 9.096, que é a Lei dos Partidos Políticos, Lei Orgânica dos Partidos Políticos, e tem por objetivo difundir programas partidários, incentivar filiações e participação de mulheres, negros e jovens na política, entre outras. Há vedações como o uso de fake news, promoção de candidatos e discurso de ódio. Então é isso. Não pode ter discurso de ódio, não pode ter fake news. Fake news é uma mentira, né? Isso que é fake news, é uma mentira. A pessoa inventar um fato e tal, né? E fazer aquela propaganda mentirosa. Isso é um fake news. Principalmente na internet, ou pela televisão, né? A promoção de candidatos está ali também, é proibido. Não pode pegar a propaganda partidária, é o quê? Para filiação, para vamos filiar aqui no partido X, que a gente pretende melhorar o país e tal. É uma propaganda para elevar o nome do partido, angariar apoio ao partido político. Não pode ter discurso de ódio, fake news e nem promoção de candidato. A propaganda intrapartidária. O que é propaganda intrapartidária? Essa vocês nunca devem ter ouvido falar, hein? Só quem é mais realmente especializado na área. A propaganda intrapartidária é a propaganda que vem antes da convenção. A convenção partidária serve para quê? Para dois objetivos. Primeiro, qual é o prazo que ocorre a convenção partidária? De 20 de julho a 5 de agosto. É o que está na lei. De 20 de julho a 5 de agosto, vai ocorrer, então, a convenção partidária. A convenção tem duas razões principais. Escolha de candidatos, ou seja, os pré-candidatos vão passar a ser escolhidos formalmente pelo partido político ou pela coligação partidária como candidatos. E também a segunda razão da convenção é a formação ou não de coligações partidárias. Então, são esses dois motivos. Primeiro, forma coligação ou não? Não forma coligação. Então, vamos lá escolher nossos candidatos. Quantidade de candidatos a vereadores, a quantidade de vagas existentes na Câmara, mais um. Essa é a quantidade máxima de vereadores, tá? Por cada partido político. Então, 15 dias antes da data marcada para a convenção partidária, os pré-candidatos eles vão poder fazer uma campanha intrapartidária. Intra é interna, dentro do partido político, ou seja, nas imediações do diretório partidário, vai poder fazer propaganda direcional aos filiados do partido político, a quem vai participar da convenção, para que eles sejam escolhidos candidatos, os pré-candidatos, para que se tornem candidatos. De repente tem um partido, por exemplo, que tem 4 pessoas querendo ser candidatas a prefeitas daquele partido. Se tem 4 pessoas querendo ser candidata a prefeito, alguém vai ter que selecionar quem que vai ser o prefeito. Então, geralmente, eles fazem uma eleição interna lá na própria convenção, lá, né, papelzinho ali, cada um vota e vai escolher ali, ou levanta o braço e tal. Não tem uma forma, mas eles vão poder fazer o quê? Propaganda
voltada aos filiados, dizendo: ó, eu quero ser prefeito do partido X, porque eu vou fazer isso, aquilo. Aí o outro lá vai falar: eu quero ser prefeito do partido X. É uma propaganda interna no partido 15 dias antes da convenção. Isso é propaganda intrapartidária para ver quem vai ser o candidato escolhido, se for na majoritária, ou quem vão ser os escolhidos, se for na proporcional. De repente tem uma Câmara que tem 11 vereadores, então tem 11 mais, são 12 vagas, tem 30 pessoas querendo ser candidato a vereador. Vai ter uma disputa ali desses 30 pelas 12 vagas, então eles vão poder também fazer a campanha intrapartidária, propaganda intrapartidária. Então tá lá, propaganda intrapartidária. Definição: a propaganda intrapartidária é realizada entre filiados, dentro do partido, para obter apoio em suas escolhas como candidatos na convenção partidária nos 15 dias que a antecedem. Então, são 15 dias antes da convenção, tem essa limitação. Agora, se a pessoa começar a fazer campanha intrapartidária 6 meses antes, 3 meses, 1 ano antes, ela está fazendo o quê? Ela está fazendo uma campanha irregular, ilícita, abusiva. E abuso de propaganda política pode gerar inelegibilidade, cassação de registro, de diploma, de mandato e além de multa eleitoral. Bom, agora a gente vai para a última espécie de propaganda política, que é a propaganda eleitoral, que é a mais importante, que inclusive a gente vai ter depois, né? Eu pretendo fazer um módulo só de propaganda eleitoral, porque é a propaganda que é realizada na campanha eleitoral. Então, é a propaganda que o candidato ele tem mais interesse em conhecer. Então, a propaganda eleitoral é a realizada pelos candidatos e partidos políticos no período eleitoral. Quando se fala período eleitoral, é compreendido entre 16 de agosto e a véspera do pleito. A véspera do pleito é véspera do dia da eleição. Ou seja, a eleição vai ser no dia 6 de outubro de 2024. Então, até o dia 5 de outubro é a véspera do pleito. Pedindo votos. Na campanha eleitoral pode pedir votos, pode dizer que é candidato, tem que dizer que é candidato, porque é candidato. Ou seja, pode utilizar de todos os meios legais possíveis para pedir o voto, para convencer o eleitor de que ele é o melhor candidato, de que aquela candidata ou aquele candidato são os melhores ali para a cidade, seja para prefeito, para vereador. Aí é importante nessa propaganda eleitoral, eu já estou fazendo uma relação com uma das primeiras aulas de planejamento da candidatura. Lembra lá quando eu falei do trabalho de campo, pesquisa de campo? Isso aí é um assunto de ciência política, ciências sociais. Faz pesquisa de campo em cada bairro, vê o que a população de cada bairro, cada comunidade necessita, o que aquela população quer. Aí, esses dados colhidos lá atrás, no planejamento da candidatura, vocês vão pegar esses dados, uma ideia que eu vou passar para vocês, inédita, né? Como sociólogo, cientista político, pegar essas demandas sociais específicas por bairros, ou por regiões, por comunidades, e criar, por exemplo, prospectos. Prospecto é permitido, panfleto. Né? Criar um panfleto para cada região. Que aí você vai colocar naquele panfleto as suas propostas voltadas para aquela região, de modo que as pessoas que estão naquela região vão se identificar com os problemas da região e vão ver em você, candidato, uma solução para aquela região. Então, isso aí é uma forma técnica de se fazer uma campanha eleitoral com base nos anseios da sociedade e que vai trazer muito mais votos. Isso não tem dúvida. A votação vai ser expressiva. Isso é diferente do candidato que vai achar que já sabe tudo, vai sair andando na rua, na orelhada, falando com um, com outro, naquela, entendeu?
É o que a gente mais vê aí, e é o que a gente mais vê sendo derrotado. A eleição, né, a maioria perde a eleição. Agora, quem está no nosso time aqui, no nosso curso preparatório de candidaturas, nós somos realmente top de candidatura. A gente vai para ganhar a eleição. Essa é a nossa meta. Pode não ganhar? Pode não ganhar, mas a chance é mínima. A chance maior é de a gente chegar lá e ganhar, porque a gente está usando as técnicas de ciência política para otimizar sua capacidade de obter votos de forma legal, lícita, honesta e sem violar a legislação eleitoral. Então, falei que as 4 espécies de propaganda, né, política, aqui tem a origem das regras, né, constitucionais legais da espécie de propaganda política, jurisprudências sobre a propaganda, aqui a bibliografia, e esse quadrinho aqui eu coloco em tudo, tá? Aqui alguns princípios da propaganda política. Princípios: legalidade, liberdade, veracidade, que ele tem a ver com aquela questão da fake news, que não pode ter fake news, não pode ser uma coisa mentirosa. Isonomia, ou seja, se você não pode dar chance a um candidato poder fazer mais propaganda do que o outro, temporalmente, por exemplo, senão viola a isonomia. Controle judicial, né? Responsabilidade. As espécies, eu já falei ali, toda forma abusiva de espécies de propaganda política acaba gerando abuso de poder econômico político e, por contrapartida, sanções que vão de multa, inelegibilidade, cassação de registro, de diploma e de mandato. Fora responsabilidades também da propaganda, né? Pode ter responsabilidade civil, se a pessoa chega e coloca uma propaganda de qualquer espécie, propaganda, falando mal de alguém ali, tal, difamando a pessoa, prejudicando a pessoa que não tem nada a ver com a história. Isso aí pode gerar dano moral, uma responsabilidade civil, entendeu? Pode gerar uma difamação, responsabilidade criminal. Pode gerar multa, né? Responsabilidade administrativa. E além das sanções eleitorais, que aí vem ali no quadro, que é a inelegibilidade, multa eleitoral, que tem multa administrativa, que é uma coisa, e tem multa eleitoral. Cassação, né? Registro, diploma e mandato. Isso que gera abuso de poder econômico e abuso de poder político. Pessoal, é isso. Eu fui bem assim, objetivo nesse módulo 6, que é para vocês entenderem, e qualquer dúvida maior a gente está à disposição para responder para vocês nas aulas, lá no nosso grupo nacional de WhatsApp, que não para de crescer, né? Graças a Deus. Né? E isso é muito bom para a qualidade dos políticos do ano que vem. É aquilo que eu sempre falo: quem faz um curso preparatório desse de candidatura, ele vai preparado para as eleições. Aí não adianta a pessoa despreparada querer competir com o preparado. O preparado vai vencer, ele vai sair na frente. É igual um concurso público. A pessoa estudou lá, foi lá, fez a prova, fez um curso, participou de um curso, estudou bastante, dedicou, foi lá fazer a prova do concurso. Ela vai ter mais chances de passar no concurso do que o que nem olhou para edital, não quis nem saber e foi lá no dia fazer a prova de qualquer jeito. Quer dizer, a pessoa que estudou, que se preparou, vai ter mais chance, ou esse que vai chegar lá do nada vai ter mais chance? Pode acontecer desse do nada passar? Pode, uma exceção absoluta, regra e tal. Acontecem exceções, mas a regra não é essa. O cara que estudou vai passar. É igual a candidatura. A pessoa que se preparou com antecedência para a sua candidatura, com técnicas de ciência política, utilizando desde o trabalho de pesquisa de campo até a formação de uma propaganda eleitoral específica no período correto para cada comunidade, cada bairro, criando identidade entre o eleitor e o candidato. Quer dizer,
essa pessoa está anos-luz na frente da pessoa que vai sair na orelhada, na rua, ali, entregando panfleto, sem nem saber para quem, naquela confusão e tal. Entendeu? Então, façam o curso e eu peço também aos meus alunos que indiquem para que todos que estão na chapa de vocês façam também. A candidatura a vereador, já falei em outras aulas, é coletiva. E prefeito também. O prefeito depende de uma nominata grande de vereadores, boa, para poder ter bastante apoio e ganhar. Indicam o curso, porque quanto mais votos o grupo tiver de candidatos na sua cidade, maiores são as chances de ganhar. E o meu curso não é voltado para nenhum partido político, nem de esquerda, nem de direita, nem de centro. Eu não sou filiado a partido político nenhum, sou mestre em Direito, cientista político, advogado, professor de Direito Eleitoral, e eu não sou filiado e tenho alunos aqui de todos os partidos políticos brasileiros. Então, não tem, sem discriminação. A pessoa quer fazer uma candidatura honesta, lícita, aprender técnicas de ciência política, eleitoral, vem com a gente, que vocês vão sair na frente aí nas suas eleições. Um forte abraço e tudo de bom.